Ele é o Rei da Glória, nós o exaltamos em nome de Jesus. Ergue as suas mãos para o alto em sinal de rendição a Jesus e clame pela presença agora através da palavra. Peça para que o Espírito nos visite. Ele habita em meio aos louvores, Ele já está aqui durante os louvores. E nós vamos pedir: Deus, abre os meus ouvidos para eu ouvir a sua voz. Abre a sua boca. Senhor, nós nos humilhamos na sua presença. Nós não somos nada sem ti, Pai. E eu quero pedir, Deus, nos visita aqui, nos enche do seu Espírito. Repreendemos toda obra do maligno sobre este lugar. Ah, Deus, que o Senhor nos ensine a viver a unidade do Espírito com o Senhor e uns com os outros, Deus. Que o Senhor nos afie, Pai, através da vida uns dos outros. E que o Senhor possa fazer isso nessa palavra agora. Nos visita, nós nos humilhamos. Que o Senhor seja honrado, que pessoas sejam transformadas, que nós possamos sair daqui falando: o Senhor falou conosco. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um abraço a quem está do seu lado, fala: que bom que você veio. Isso, abraça. Nós já batemos palma, agora é hora de abraçar. Ei, coisa boa. Se ninguém recebeu um abraço do seu lado, aí abraça o desconhecido mesmo. Vai que você conhece o varão ou a varoa agora, né? Só não abraça muito, vai devagar, jovem. Coisa boa. Pode sentar. É um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E hoje a gente vai estudar um texto que eu gosto muito e que vai provar se você é crente mesmo ou não. Abre a sua Bíblia aí em Zacarias, por favor. Quem aqui já leu Zacarias? Deixa eu ver. Ah, bastante gente. Quem aqui nunca leu? Levanta a mão. Tá vendo só o versículo tema do YouVersion, né? Às vezes aparecem os nossos pastores aqui e tal, mas você tem que ler a Bíblia inteira, amém? Amém ou não? Pedir para ligar as luzes da galeria também, para enxergar o povo da galeria, que só está a penumbra da glória aqui, ó. Que benção. Abre a sua Bíblia em Zacarias, capítulo 4. Nós vamos conversar um pouquinho sobre algo que a gente já tem falado algumas vezes aqui, que é o novo de Deus. Como nós podemos viver algo novo do Senhor. Agora o ano começou para valer, né? Passou o carnaval. Agora é isso aí, ele está animado. O ano começou para valer e eu gosto de início de ano porque eu fico cheio de expectativas para as coisas que Deus vai fazer na nossa vida e por meio dela. E hoje eu quero conversar com você sobre como a gente pode viver o novo de Deus, se preparar para viver o novo de Deus nesse ano. Quantos querem coisas novas com Deus? Você quer coisa nova aí? Oh, bênção, né? Deus te enchendo do Espírito Santo, te usando para falar de Jesus para as pessoas, coisas novas na sua casa, nas suas finanças, na sua vida, no seu trabalho, em nome de Jesus, que a gente possa se preparar para isso. E o texto de Zacarias 4 é um texto muito bonito que fala sobre um homem de Deus que muitas vezes a gente não fala na igreja, que é Zorobabel. O título dessa mensagem é pelo Espírito, Zorobabel. Então olha para quem está do seu lado e fala: é pelo Espírito, e fala o nome da pessoa aí. Isso. É pelo Espírito o quê, pastor? É pelo Espírito que a gente vive as coisas novas de Deus. Muitas vezes a gente tenta viver as coisas novas de Deus na força do nosso braço. Eu lembro, antes de ser parte aqui dessa igreja, faz bastante tempo que eu sou membro da PIB, mas lá por 2007 eu era membro de outra igreja. E eu lembro uma vez que chamaram um pastor lá na nossa igreja para ministrar, um pastor de fora. E aí ele queria viver um novo de Deus, mas eu achei aquele método muito estranho.
ele chegou lá na frente e falou: quem quer orar em línguas? Aí o povo levantou a mão, eu levantei a mão, né? Eu falei: eu quero, né? Vamos ver como é que é esse negócio. Ele falou: então você vai fazer o seguinte, você vai repetir essa frase que eu vou falar para você. Eu não lembro exatamente a frase, porque faz muitos anos, naquela época eu tinha cabelo, sim, acredite. No primeiro culto eu perguntei aqui, os pastores são prova que eu tinha cabelo, franja, eles tudo fizeram assim, ó. Então eu nem vou perguntar agora, porque vocês são pilantras, né? Mas na época que eu tinha cabelo, tal, faz tempo. Só que eu lembro que era mais ou menos assim a frase que o pastor pediu: se você quer orar em línguas, faz assim, fala bem rápido: arroz, feijão, batata, arroz, feijão, batata, arroz, feijão, batata. E eu lembro que o povo começou a fazer isso, eu não orei, né? E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei disso. Como às vezes a gente quer viver o novo de Deus com boas intenções, mas querendo fazer o nosso arroz, feijão, batata. E Deus está falando: é pelo Espírito, não é do seu jeito. Não existe jeitinho na presença de Deus. Amém, brasileiro? Então vamos ler a palavra de Deus, aprender a viver o novo de Deus, do jeito de Deus, pelo Espírito de Deus. Zacarias 4, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: então o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas, com 7 tubos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E o anjo me respondeu: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Ou em outras versões, não por força ou violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de graciosa, graciosa ela é. Então a palavra do Senhor veio a mim: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, as mãos dele também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas, eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. A seguir perguntei ao anjo: o que significam essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Também perguntei: o que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele me disse: você não sabe o que elas significam? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir o soberano de toda a terra. Bom, esse texto é muito interessante, é daqueles textos que você precisa estudar junto com um comentário bíblico, porque vocês viram, ele teve uma visão muito diferente. Para a gente entender o que significa essa visão, a gente precisa entender o contexto do que estava acontecendo. Então a gente está lendo aqui o profeta Zacarias. A Bíblia conta que provavelmente ele era um jovem entre 20 e 30 anos, porque a palavra hebraica que é usada para se referir a Zacarias é uma palavra usada para jovens. Então Zacarias podia estar no nosso culto da UAN aqui, e ele recebeu uma visão do Senhor, que ele deveria entregar para Zorobabel. E aí o que acontece? A Bíblia conta que Deus desperta Zacarias e chama ele para uma visão, e Zacarias vê um candelabro. O candelabro era como se fosse um castiçal, onde várias lamparinas, várias velas, né? Não era vela, mas era como se fossem as nossas velas. Esse candelabro, esse castiçal, tinha 7 lamparinas que estavam sendo alimentadas, o fogo delas estava sendo alimentado por azeite derramado direto de 2 oliveiras, 2 árvores de azeitonas estavam ali, uma à direita e uma à esquerda do candelabro, derramando azeite sobre um tubo, e esse tubo alimentava as lamparinas. E aí Zacarias viu isso, não entendeu, como eu e você, quando a gente lê esses textos na Bíblia, você fala: Deus, o que o Senhor está falando? Você já leu umas visões na Bíblia e não entendeu nada? Quem já viveu isso? Eu já. Apocalipse é assim, você lê e fala: bom, Jesus vai voltar, né? É isso que é importante, né?
E esse texto, você vai ter que estudar ele para entender. Nem Zacarias entendeu de primeira, imagina nós, né? Mas antes do anjo explicar para Zacarias o que funcionava, primeiro ele falou para quem era a mensagem que Zacarias tinha que entregar. No versículo 6 ele fala, olha, entregue essa mensagem para Zorobabel. Não é por força nem violência, mas é pelo meu espírito. Por que Zacarias tinha que entregar essa mensagem e quem era Zorobabel? Então, deixa eu contextualizar o que estava acontecendo aqui. A Bíblia diz, séculos antes, que Deus fala para Moisés, Moisés, você vai tirar esse povo do Egito, você vai levar eles para uma terra nova, ao novo de Deus, uma terra que mana leite e mel. Se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados, vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eu habitarei no meio de vocês. Mas se vocês me desobedecerem, vocês vão ser expulsos daquela terra pelos inimigos ao redor e serão feitos escravos. É uma palavra forte. E a Bíblia diz que o povo de Deus, entre altos e baixos, chegou na época do rei Davi, e ali era o ápice do reino, junto com Salomão, o filho dele. Eles viveram o novo de Deus na terra prometida. Israel tinha se tornado uma potência mundial ali, mas a partir do fim da vinda de Salomão, eles começaram a desobedecer ao Senhor. E a partir dessa desobediência, Israel, que era um reino só, próspero, se tornam dois reinos. O reino do norte, que continuou com o nome de Israel, o reino do sul, que se tornou Judá. Eles inclusive lutaram entre si algumas vezes, e depois de um tempo, o reino do norte cai para a Assíria, e depois de outro tempo, o reino do sul cai para a Babilônia, por causa dos pecados deles. Eles são levados escravos para a Babilônia. Aí você fala, nossa, mas Deus estava sendo muito duro, né? Um ditador, ou você me obedece ou você vai ser um escravo. Mas se você vê o que eles estavam fazendo, eles mereciam o castigo. A Bíblia conta que eles chegaram a tal ponto de oferecer os próprios filhos em sacrifício aos deuses pagãos. Não era gente boazinha, gente boa assim, não. Os caras estavam enfiando o pé na lama mesmo. Então o castigo de Deus veio, e dentro desse contexto que eles estão na Babilônia, Deus visita antes da Babilônia, durante a Babilônia, falando que chegaria um dia que eles iriam voltar para Jerusalém, que Deus ia ter misericórdia deles. E então, depois de um decreto do rei persa Ciro, eles voltam para Jerusalém, como Deus havia prometido. E é nesse contexto que está esse texto que a gente leu. O povo de Judá tinha ficado um bom tempo como escravo na Babilônia, e agora estava voltando para Jerusalém. E a Bíblia conta que Zorobabel tinha voltado e se tornado governador de Judá. Eles ainda estavam sob o domínio dos persas, mas pelo menos eles estavam com um pouquinho mais de independência, um pouquinho mais de autonomia. Independência não, autonomia. Tanto que a Bíblia conta que Zorobabel era da linhagem de Davi, ou seja, ele podia clamar ao trono de Judá. E ele foi levantado como o rei de Judá. Eu sei que é uma linha de história bíblica, mas é importante a gente entender isso, para entender o que tem do novo de Deus nesse texto que pode vir para nós. E ali Zorobabel é chamado para levar o povo de Judá para mais perto de Deus novamente. O templo estava em ruínas. Naquela época o templo não era só o lugar de reunião das pessoas que criam em Deus, mas era o lugar da habitação de Deus. Hoje o lugar da habitação de Deus somos eu e você, amém? Quem é a habitação de Deus aqui? Deixa eu ver. Benção. Mas naquela época era o templo a habitação de Deus. E o templo havia sido destruído. Ou seja, era como se eles tivessem sido abandonados por Deus. E aí quando eles voltam da escravidão para Judá, Zorobabel decide reconstruir o templo, porque a promessa de Deus havia se cumprido. Eles receberam o castigo dos pecados, mas Deus foi misericordioso e trouxe eles de volta para a terra deles. Então Zorobabel, junto com Josué, que era o sumo sacerdote, decidiu começar a reconstrução do templo. E aí eles vão lá e começam a reconstrução do templo pelo altar, o lugar onde os cordeiros eram sacrificados pelo perdão dos pecados. Eles vão lá e reconstruem
constroem esse altar. E depois de muita alegria também, eles reconstroem os alicerces. E acontece algo interessante: o povo mais velho, que tinha visto o primeiro templo de Salomão, cheio de ouro, aquela exuberância, começou a chorar, porque o segundo templo não era nem um pouco parecido com o primeiro. Mas os mais jovens estavam felizes, porque o altar de Deus havia sido reconstruído. E então, Deus leva Zorobabel a essa reconstrução. Só que chega um momento, depois que ele reconstrói esse altar e reconstrói os alicerces do templo, os inimigos de Judá começaram a ver que o povo judeu estava se levantando novamente. Então eles decidem fazer várias manobras políticas para fazer com que eles não conseguissem continuar com a construção do templo. E a obra fica parada durante 15 anos. Durante 15 anos, o templo que começou a ser reconstruído ficou parado de novo. E o povo de Judá ficou apático espiritualmente. Eles deixaram o templo do Senhor abandonado e foram cuidar da própria vida deles, construir as casas deles e etc. Até que Deus levanta o profeta Ageu, que também está no fim da sua Bíblia. E o profeta Ageu viveu na mesma época de Zacarias, Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. E Ageu se levanta e Deus trouxe uma mensagem para ele, falando: ei, vocês estão nas casas luxuosas de vocês, mas o templo está abandonado. Voltem a reconstruir o templo. E alguns dias depois dessa mensagem encorajadora de Ageu, Zorobabel e Josué voltam e falam: nós vamos reconstruir o templo. E eles começam a botar a mão na massa, e Deus visita Zacarias para, junto com Ageu, encorajar Zorobabel a continuar a construção do templo. Esse é o contexto dessa mensagem. E aí o que acontece? Por causa de toda essa situação política, Zorobabel com certeza devia estar inseguro, porque o povo de Deus estava apático, e os inimigos ao redor estavam querendo acabar com aquilo. E aí Deus desperta Zacarias e fala: vai dizer para Zorobabel, não é por força, nem violência, não é por manobras políticas, mas é pelo meu espírito. Você vai terminar a obra que você começou. E a glória do segundo templo vai ser maior do que a primeira. E nós vemos isso se cumprindo quando Jesus entra nesse segundo templo, o homem que encarnou a glória de Deus em si. Olha que coisa bonita. E a primeira coisa que eu e você podemos aprender para viver o novo de Deus com esse texto, é que se nós queremos viver as coisas de Deus, não é por força, nem violência, mas é pelo meu Espírito. Já está a dica aí para a música do apelo, hein, pessoal do louvor? F-Hop, é nóis. Sabe, Deus nos chama para fazer coisas novas, mas do jeito dele. E é interessante que no versículo 7, olha só, depois de falar para Zorobabel que não era por força nem violência, mas pelo Espírito, Deus entrega outra palavra muito bonita antes de explicar o que significava o candelabro. Ele falou no versículo 7, quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de graciosa ela é. O que Deus estava falando para Zorobabel aqui? Que as montanhas políticas, os inimigos externos e externos iriam se curvar diante do propósito de Deus para a vida de Zorobabel. E é interessante que quando Jesus vai no Novo Testamento falar daquelas montanhas saindo do lugar pela fé, é um eco dessa passagem. Olha só Mateus 17, 20. Jesus diz assim: ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível para vocês. Jesus estava citando essa situação aqui de Zacarias, onde Deus falou para ele: se você tiver fé, fizer as coisas pelo meu Espírito, as montanhas vão mudar de lugar e você vai ver a glória de Deus. Hoje o Senhor está falando para nós aqui, que se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos ter fé. Nós precisamos deixar Deus fazer as coisas do jeito dele.
Muitas vezes a gente não vive as coisas de Deus porque a gente quer fazer os planos dele no nosso braço. Quem aqui já recebeu alguma promessa de Deus para a sua vida? Já recebeu alguma promessa? Que benção. Quantas vezes eu e você estamos querendo viver as promessas que são de Deus, mas com a força do nosso braço, com manobras políticas, com manobras do nosso jeito, mas Deus está falando: ei, eu não te chamei para ficar costurando as coisas, para elas acontecerem do jeito que você quer, eu te chamei para confiar em mim. Isso não significa ausência de esforço. Lembra que graça é o oposto de mérito e não de esforço. Mas nós devemos nos esforçar para buscar a direção de Deus e não nos esforçar para fazer o plano de Deus no nosso braço. Não é por força. Repete comigo: não é por força, bem alto. Nem violência, mas é pelo meu Espírito. É pelo Espírito de Deus que as coisas acontecem. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei de uma época aqui na UAN, que a gente tentou fazer algo bom na força do nosso braço. Antigamente, o nosso ministério não tinha essa logo bonita aqui, ó, vou apontar aqui, ó, essa logo aqui, ó. O nosso ministério era bem criativo, o nome dele. Sabe como era o nome? Juventude. Criatividade total. O Ministério de Adolescentes era MEP, Ministério de Adolescentes da PIB, muito criativo também. Sabe como eram os universitários? UPC, Universitários da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E o Next, para mim o Next era o mais difícil. Era Jovens Profissionais. Misericórdia, né, gente? Ainda bem que o novo de Deus chega, amém? Tem alguém dessa época aí? Você é jovem há mais tempo, né? Você é jovem igual eu. E eu lembro que a gente chegou uma hora que Deus nos visitou, né? E a gente percebeu que esses nomes não eram bons. E aí eu lembro de várias reuniões, a gente tentando criar um nome novo para o nosso ministério, e a gente não chegava num consenso, e o pessoal do design tentava, e a gente não gostava, e não acontecia, até que a gente descobriu uma coisa óbvia: não é por força nem pelos designers, mas é pelo meu Espírito. E um dia, na conferência Fire aqui, veio o Scott Lee, hoje é nosso amigo, mas na época a gente não conhecia ele. E Deus deu uma palavra para ele sobre o nosso ministério. Ele não sabia o que a gente estava vivendo, era em 2017. A gente tinha acabado de viver o primeiro culto da SDA na arena. E Deus entregou uma palavra para ele. E ele chegou aqui falando: eu vejo cultos em estádios. E eu vejo vocês num movimento de unidade. E esse movimento vai chamar um ministério. E ele falou tudo isso em inglês, porque por isso que é one. Quando Deus faz as coisas do jeito dele, é sempre melhor. Ali a gente entendeu. Esse é o nome do ministério, One. E ele falou: Deus está entregando a chave dos jovens da cidade na mão de vocês. Foi tão lindo. E sabe, às vezes você está querendo viver o novo de Deus na sua empresa, um nome novo, ou no seu caráter, coisas novas, roupas novas, nomes novos de Deus que Ele quer te dar, uma identidade nova. É pelo Espírito que Ele vai te dar isso. Busque ao Espírito de Deus. Amém? Essa é a primeira coisa. Quer viver o novo de Deus? É pelo Espírito. A segunda coisa que esse texto nos ensina está do versículo 8 em diante. É interessante que depois de falar que a mensagem era para Zorobabel, que era pelo Espírito, que as montanhas iam sair do lugar, que a fé move montanhas, no versículo 8, 9 e no 10, a Bíblia fala que a obra que Zorobabel tinha começado há 15 anos atrás, ele ia terminar. Olha só que interessante no versículo 9. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, as mãos dele também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas, eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Deus estava falando assim: a obra que eu comecei com Zorobabel, eu vou terminar.
E a gente vê um eco disso em Filipenses 1,6, quando o apóstolo Paulo diz: a boa obra que o Senhor começou em vocês, Ele há de terminar. Deus não dá ponto sem nó. Deus não começa uma obra e para no meio e não termina. Tudo que Ele começa tem início, meio e fim. E Ele estava falando, isso vai acontecer. Não desprezem o dia das pequenas coisas. Não desprezem, porque o templo não é tão bonito quanto o primeiro. A glória do segundo templo vai ser maior do que a do primeiro, porque o meu Filho encarnado vai entrar nesse templo, purificar esse templo, transformar esse templo a ponto de vocês se tornarem o templo. Olha que coisa linda! Não despreze os dias das pequenas coisas. Se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos entender que tudo que Deus começa, Deus termina. E sabe, tem pessoas aqui que estão desanimadas, achando que Deus parou a obra na sua vida. Talvez a obra tenha parado, porque assim como o povo de Israel, você ficou apático. Mas tudo que Deus começa, Ele termina. E Ele está dizendo para você, levanta, levanta, não despreze os dias das pequenas coisas. O tempo novo que Deus tem para você vai ser melhor do que o tempo anterior. Eu creio que isso é uma palavra para nós como o ano. O que nós já vivemos de cultos em estádios, etc., não vai se comparar com o que Deus tem para derramar agora. Deus quer fazer mais aqui. Mas nós precisamos entender que é na força do Espírito que Deus vai continuar a obra dele. Quantos querem viver o novo de Deus? Quer viver o novo de Deus? Tenha fé do tamanho de um grão de mostarda, que as montanhas vão se mover, as portas vão se abrir. É interessante que o pastor Lucas estava pregando sobre homens um pouquinho depois desse tempo, Neemias e Esdras, sobre portas. Tem portas na nossa vida que vão se abrir se nós tivermos fé. Se a gente viver as coisas pelo Espírito, o novo de Deus vem desse jeito. E tudo que Deus começa, Ele termina. Às vezes você está num tempo de pequenas coisas. Ele estava aqui num tempo de pequenas coisas. Só que uma coisa que a gente aprende na Bíblia é que nós não podemos desprezar os começos humildes que Deus nos dá. E eu não estou falando sobre Deus te fazer começar como estagiário e terminar como CEO da empresa. Amém, tem gente que é isso mesmo. Mas eu estou falando de coisas espirituais. Coisas pequenas que Deus começou em você, que Ele quer que se tornem grandes. E você tem que deixar o Espírito operar em você. Amém? A terceira e última coisa que esse texto nos ensina está do versículo 11 em diante, que aí, finalmente, o anjo explica para Zacarias o que significava a visão do candelabro. A Bíblia conta que tinha um candelabro com 7 lamparinas, tubos alimentando essas lamparinas com azeite dourado que vinham das 2 oliveiras. Tinha uma árvore de azeitona de um lado, outra árvore do outro lado. E aí o anjo pergunta para Zacarias, você entendeu? Ele falou, não entendi. E aí o anjo explica, essas 2 árvores são os 2 homens de Deus que ele levantou para terminar a obra do templo. As 2 oliveiras ali, naquela visão, eram Zorobabel e Josué. O que Deus estava falando? Por meio desse líder, desse descendente de Davi, por meio desse sacerdote, eu vou derramar azeite dourado sobre o templo e a chama da minha presença não vai se apagar. Era muito forte, é muito forte essa visão. Ele estava dizendo que ele ungiu aqueles homens. Azeite na Bíblia tem um significado muito legal. Vou pedir para trazerem aqui para mim, por favor. No primeiro culto não deu, no segundo deu. Pedi para me trazerem aqui um óleo. O azeite na Bíblia, obrigado, querido. Dá uma salva de palmas para ela aí. Ei, passar vergonha. Enfim. Isso aqui eu comprei ali na livraria. O azeite na Bíblia, ele tem um significado muito especial. A Bíblia não fala que esse azeite tem poder, tem propriedades sobrenaturais que vieram das águas de Israel, né? Tem gente que não é isso, tá?
na verdade, era um símbolo. Quando eles iam chamar alguém para se tornar uma autoridade, um rei, um profeta ou um sacerdote, eles pegavam azeite e derramavam sobre ele, significando um processo de escolha. Deus está escolhendo essa pessoa para viver algo novo. E quando a Bíblia fala que esses homens estavam cheios de azeite, eles deixariam a chama da presença de Deus acesa no templo, Deus estava falando: eu escolhi esses homens, eu derramei azeite dourado sobre eles. Deus estava falando: eu enchi esses homens do Espírito de Deus para cumprirem a missão que eu dei para eles. Então, se a primeira coisa é que as coisas novas de Deus são pelo Espírito, a segunda é que Deus termina a obra que Ele começou, a terceira é que Deus estava aqui convidando Zorobabel, Josué, Zacarias e a nossa igreja para sermos cheios do Espírito Santo. Ele estava falando sobre unção, o encher de Deus. E se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos ser cheios do azeite dourado de Deus, chamado Espírito Santo. E sabe, muitas vezes a gente não para pensar muito no que significa ser templo do Espírito Santo. Eu achei legal o que a Mari falou aqui no louvor. Gente, você já reparou no Antigo Testamento como a Bíblia descreve a chegada de Deus no templo ou nos lugares que Ele visitava? Quando Deus visita Moisés no Monte Sinai, a Bíblia fala que tinha fumaça, fogo, relâmpagos. Depois, quando entra no primeiro templo de Salomão, a Bíblia fala que vem fumaça de novo. E é interessante que todas as vezes que Deus ou um anjo que representava a presença de Deus aparecia para alguém, qual que era a primeira coisa que o anjo falava ou Deus falava? Não tenha medo. Era algo assombroso, poderoso. E é tão bonito quando Deus decide não usar mais templos feitos por mãos humanas para habitar, mas decide habitar dentro de mim e dentro de você. Esse Espírito Santo poderoso, que ressuscitou Jesus dos mortos, mora dentro de nós. Você entende isso? Deus derramou azeite dourado sobre você. Você tem a presença de Deus. Deus se encarnou em Jesus, mas Ele também decidiu habitar na sua carne. Deus nos chamou para onde nós formos a presença dEle e ir junto. Deus estava dando poder para Zorobabel, mas Deus deu poder para nós. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre todo aquele que nele crê, Deus nos chamou para uma obra nessa cidade. Deus nos chamou para uma obra nessa cidade. E Ele quer que você seja cheio do Espírito dEle. Eu gosto da história de Charles Finney. Eu não sei se você tem o costume de ler a obra de homens e mulheres, heroínas e heróis da fé. Se você nunca leu, leia lá Heróis da Fé, do Orlando Boyer. É um livro muito bom. E lá está a história de Charles Finney. E é interessante que esse homem ele nasceu em 1792 nos Estados Unidos. E ele teve uma experiência de conversão poderosa. Ele descreveu como um tomar do Espírito de Deus. E é interessante que ele abandona a advocacia para se tornar um pregador do Evangelho, e não que necessariamente você precise abandonar a sua profissão para ser pregador do Evangelho, amém? Mas esse era o plano de Deus para ele. E a história conta que ele viveu diversos avivamentos. Milhares e milhares de pessoas se convertendo. E quando perguntavam para ele, o que você faz antes desses momentos, onde centenas de pessoas se convertem, entregam a vida para Jesus, ele falou: eu passo horas em jejum e oração. Porque ele sabia que era pelo Espírito. E tem uma história que é muito bonita, que ele está entrando numa fábrica. Ele foi conversar com o dono da fábrica, e quando ele entra,
A presença de Deus se manifestava nele de tal forma que as pessoas da fábrica pararam a produção e começaram a chorar sem ele falar nada. Houve um quebrantamento de Deus só porque aquele homem entrou na fábrica. E eu não estou falando daquele negócio de, seja tão crente que você nem precisa pregar, você nem precisa usar palavras. Não, a fé vem pelo ouvir, você tem que pregar mesmo. Não tem essa de pregar sem usar palavras, isso não existe, não é bíblico. Mas tem vezes que Deus habita em pessoas de maneira tão forte que só a presença de Deus nelas nos constrange. E a história diz que aquele homem entra, a produção para, e o dono da fábrica fala, agora prega, o culto já começou. Sabe, Deus está chamando jovens aqui, universitários, está chamando você que trabalha na tua empresa, não sei o que você faz, mas para você ser como Charles Finney, que quando você entrar nos lugares, as pessoas sintam a presença de Deus com você. Elas sintam azeite dourado escorrendo de você. Hoje o Senhor quer levantar alguns Zorobabéis. Deus quer levantar pessoas para fazer algo novo para Deus. Você quer fazer parte disso? Fica de pé onde você está. Nós vamos fazer algo especial aqui. Mas eu vou inverter a ordem. Normalmente, eu falo com os crentes e depois eu faço o apelo para aceitar Jesus. Hoje vai ser ao contrário. Então, se você já entregou a sua vida para Jesus, comece a orar. Tem pessoas aqui que estão aqui pela primeira vez. Ou já vem há algum tempo, mas nunca tinham entendido muito o que significa a presença de Deus. E hoje o desejo do coração de Deus é que você possa experimentar a presença dEle. Tem pessoas aqui que Deus está chamando para derramar a presença dEle sobre você. E eu quero orar junto com você. Eu vou pedir para os pastores da UAN virem aqui, os pastores e os obreiros. Eu vou descer aqui também. E o pastor Lucas falou para virem supervisores de célula também. Então, vem aqui na frente se você é supervisor de célula. Vem ajudar a gente. E nós vamos viver algo especial. Mas primeiro com aqueles que precisam entregar a sua vida para Jesus. Antes de tudo, deixa eu explicar uma coisa. Esse azeite é um azeite normal, tá bom? Não vai achar que é um azeite poderoso do pastor. Né? Porque crente tem essas coisas, né? Não, gente, isso aqui é um óleo perfumado. Mas a Bíblia fala para a gente usar o óleo como um símbolo. A Bíblia diz que quando há doentes entre nós, a gente pode pegar o óleo e derramar sobre a pessoa, porque o óleo naquela época era uma espécie de perfume, era uma espécie de cuidado com a pessoa, e a pessoa sentir no físico o cuidado espiritual de Deus. Então o azeite em si não tem nada, mas a presença de Deus é poderosa. Amém, gente? E o primeiro momento de oração que a gente vai fazer é para você que, como eu disse, está aqui pela primeira vez. Você não conhece a Jesus. Você não sabe o que é a presença de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai experimentar a presença de Deus. E esse culto vai marcar a sua vida. Porque você vai sair daqui falando, eu não fui para uma igreja apenas. Eu tive um encontro com Jesus. Eu tive esse encontro quando eu era adolescente. Mesmo sendo adolescente, eu já tinha feito um monte de besteira, vivido um monte de bobagem, até que chegou um dia que eu entrei no meu quarto
E eu peguei uma Bíblia que estava no alto do meu guarda-roupa, fazia tempo que eu não lia, e Deus começou a me visitar e eu nunca mais fui o mesmo. E sabe por que nós celebramos a ceia? Você que está aqui pela primeira vez, veio ver o batismo de alguém, não é simplesmente um ritual. Isso aqui representa o sangue de Jesus derramado na cruz por nós. E qual que é o significado disso? Eu e você merecíamos morrer. Nós pecamos, nós viramos as costas para Deus. Assim como eu falei do povo de Israel que abandonou a Deus e recebeu o castigo de Deus, nós abandonamos a Deus e merecemos o castigo de Deus chamado inferno. E eu sei que isso não é uma palavra boa de ouvir, mas se Deus é tudo que é bom, santo, poderoso, amável, quando eu viro as costas para Ele, me sobra o inferno, a ausência da presença de Deus. E sabe, tem gente que já está vivendo o inferno aqui na terra. E hoje Deus quer te tirar das garras do inferno e te trazer para a maravilhosa luz de Jesus e te transformar uma nova pessoa. Por isso, se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Sabe, Jesus sofreu o castigo no seu lugar. Eu e você merecíamos ir para a cruz, mas Jesus foi na cruz no nosso lugar. Sofreu a morte pelos nossos pecados. Mas sabe o que é bonito? Não termina aí. Aqui na nossa igreja você não vai ver nenhum Cristo pendurado numa cruz, porque no terceiro dia, depois ele sofreu o castigo no nosso lugar, ele ressuscitou para nos dar vida nova aqui na terra e no céu. E tem pessoas aqui hoje que vão experimentar esta vida nova de Deus. Deus vai te visitar hoje. E se você é uma dessas pessoas que quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, levanta a sua mão bem alta, eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Se você quer entregar a vida para Jesus, levanta a mão bem alto. Amém, Deus te abençoe. Levanta a mão bem alto, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Tem pessoas aqui que precisam entregar a sua vida para Jesus hoje. Amém, Deus te abençoe. Tem pessoas na galeria, eu vou pedir, fecha os olhos. Tem pessoas aqui com vergonha. Tem gente aqui que precisa de Jesus. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Levanta a sua mão bem alto. Amém, amém, amém. Eu vou te pedir mais um passo de fé. Não importa onde você está. Se você está lá no fundo, se você está aqui na frente, eu vou pedir, vem aqui pertinho de nós. É por isso que eu chamei os pastores. A gente quer orar por você. Vem aqui, vem aqui. Vem as moças que levantaram a mão aqui, o irmão que levantou a mão ali no canto. Se tiver mais gente, venha. Dá uma salva de palmas para esse povo que está entregando a vida para Jesus. Amém, Deus te abençoe, querido. Deus abençoe, guri. Bênção. Tem mais gente, eu vi mais gente levantando a mão. Vem aqui na frente, eu não mordo não. Venha, venha. Aplaude mais esse povo, vai. Isso, isso, os pastores, recebam esse povo. Isso, venham aqui, recebam esse povo, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, amém. Os pastores esperam para orar, tá bom, pastorada? Isso, se tiver mais gente, vem. Ó, tem um irmão aqui. Nós vamos orar por você, pedindo para Deus te transformar numa nova pessoa. Então a gente vai fazer o seguinte, presta atenção aqui, depois você vai orar junto com o pastor ou com a ministra da nossa igreja que estiver com você. Você vai repetir uma oração comigo, entregando a sua vida para Jesus, tá? Isso não é uma reza, é que talvez você não saiba orar. Eu vou te ajudar a orar, tá bom? Aqui a gente não reza, a gente ora, tá? A Bíblia fala para a gente conversar com Deus como se a gente conversasse com o nosso Pai, porque Ele é o nosso Pai, tá bom? Então repete essa oração comigo, entregando a sua vida para Jesus, tá bom? Feche os seus olhos. Igreja, estende a mão para cá, vamos orar por esse povo. Repete assim comigo, você que veio aqui na frente. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por eles e ressuscitou para me trazer vida nova. Entra com o seu Espírito dentro de mim e traz vida nova aqui na terra e no céu, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, enche esse povo do seu Espírito,
torna eles novas criaturas, derrama o azeite do teu Espírito sobre eles. E nós repreendemos toda a obra do inimigo sobre a vida deles, sobre essa oração, sobre este tempo. Nos curvamos diante de Ti, e que cada vez mais, Deus, o Senhor apareça para pessoas aqui nesta igreja e nessa cidade, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá uma salva de palmas para esse povo. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Amém. Amém. O segundo momento de oração que nós vamos fazer é o seguinte: a gente vai fazer algo novo aqui. Quem quer viver algo novo de Deus hoje? Amém? Eu vou fazer um combinado com vocês antes. O nosso limite é 9h30, né, Zup? Isso, são 9h15. Então 9h30, se Deus tiver nos visitado aqui, o culto vai encerrar, tá bom, bando? Tá, mas eu vou pedir para os ministros de louvor virem aqui, nós vamos cantar. Venham cá. Mas 9h30, se você tem filho no infantil, você vai lá buscar teu filho, amém? Que ele foi o novo de Deus na sua vida, não reclama do teu filho, amém? Quem tem filho aqui, deixa eu ver. 9h30 vai buscar seu filho, senão o pastor do infantil vai me dar um olho roxo novo, tá bom? Brincadeira, tá bom? Mas seguinte, ó, vou pedir para tocar só o tecladinho ali para nós, por favor. Eu chamei os pastores e os supervisores aqui, porque a gente quer ungir algumas pessoas aqui. E lembra, isso aqui é um símbolo, tá certo? Quem unge é a presença de Deus. Mas tem pessoas aqui que estão precisando viver o novo de Deus. Tem pessoas aqui que estão tentando viver a obra de Deus na força do braço. E Deus está te chamando, vem cá que eu vou te ungir com o meu Espírito, para você não viver mais na carne, mas viver no Espírito. Tem pessoas aqui que acham que Deus esqueceu de você, que Ele parou a obra na sua vida. Ele está falando, vem cá, eu vou te ungir, e você vai ver que a obra não acabou. Tem pessoas aqui que precisam ser cheias do Espírito Santo pela primeira vez, que nunca viveram o encher do Espírito. Já têm o Espírito, mas nunca foram cheios. Hoje Deus vai te encher do Espírito dEle, derramar dons novos, planos novos, e você vai sair daqui como Charles Finney, entrando no lugar onde você trabalha, e as pessoas vão sentir a presença de Deus em você. Você topa clamar por isso? Ergue as suas mãos para o alto, em sinal de rendição a Jesus. Não tem a ver com os pastores, tem a ver com a presença de Deus. E vamos clamar pela presença de Deus. O louvor vai começar a puxar a música Death Rock, que não é por força nem violência, mas é pelo Espírito. E conforme, depois que eu orar, nós vamos começar a cantar. E você vai vir aqui na frente se você quiser receber uma oração, pedindo para o Espírito de Deus te encher, amém? Abre a sua boca agora, comece a clamar a presença de Deus. Abre a boca, clame, clame, abra a boca. Vamos clamar, vamos encher este lugar de adoração. Vamos encher este lugar de adoração.